Na década de 60, a região do Jardim Aliança era uma área tomada por imensas araucárias e campinas verdes. Haviam poucas chácaras e casas e não haviam ruas, mas somente trilhos por onde passavam as carroças. A estrada, que hoje é chamada de Guilherme Weigert, era um desses trilhos. Com os primeiros loteamentos, vieram também os primeiros moradores, e entre eles estavam João Maria dos Santos, irmã Marvina Gonçalves e seus filhos, irmão Vicente e irmã Cícera, João Domingues e Leonina, irmão Antônio e Isailda Rutes e outras famílias. Quando saiu o loteamento, que deu nome de Jardim Paraíso, nome este que vinha contrário ao nome popular de como o bairro era conhecido naquela época como Inferninho, aprove a Deus a compra do terreno, ou lote, de 13 por 36 metros, na Rua 1, conhecida hoje como Edenir Correia, no número 20, por 1.600.000 cruzeiros, o que, convertendo para os valores de hoje, seriam em média R$6.000, no dia 12 de 12 de 1967. A compra do terreno foi o clarear de esperança para os irmãos, que viram a possibilidade de se ter uma igreja em Jardim Paraíso. Antes da inauguração da igreja, os irmãos desbravavam trilhos para virem ao ponto de pregação que existia na residência do irmão Vicente e da irmã Cícera. Os crentes que congregavam na igreja do Tingui e os demais irmãos vinham com os bancos na cabeça para fazer os cultos nas casas e ar livre. Com as bênçãos de Deus, foi inaugurada no dia 25 de 2 de 1968, com júbilos, a Igreja Assembleia de Deus do Jardim Paraíso. A inauguração teve a presença do pastor José Pimentel de Carvalho, presidente do Campo de Curitiba, do tesoureiro-geral da sede Romeu de Freitas, do secretário-geral Clóvis Gonçalves, também do diretor do programa Cristo é a Resposta, Yolando Maciel, Francisco Melo, José Gomes, José Domingues, Darwin Ferreira, dirigente da congregação do Barreirinha, que veio com o coral infantil, José Gomes com orquestra e aparelhagem de som e alto-falantes, e também as congregações do Atuba, Jardim das Américas e São Gabriel. O primeiro dirigente do Jardim Paraíso foi Miguel Queiroz dos Santos, que ficou na direção por aproximadamente 4 meses. O dirigente do setor 7, do qual a Igreja do Jardim Paraíso fazia parte, era o presbítero Francisco Venâncio de Melo. Entre os irmãos que ajudaram na construção da igreja e os pioneiros destacam-se Miguel Queiroz, Abílio Rodrigues, Ângelo Soares, Anésio Procópio, que foi tesoureiro da igreja por um tempo, Marcelino, Vicente e Cícera da Silva, Joaquim Severino dos Santos, Maria Aparecida dos Santos e Filhos, Valdomiro de Oliveira, João Maria dos Santos, Marvina Gonçalves dos Santos e seus filhos, Sebastião e Anastácia Pilar, Santina do Pilar Andrade, Rosa Maria e Marcelino Walter Machado, Nilo e Irene Feliz, Leonardo Teles, Júlio, Valdir da Silva, Hortência, Evaristo, Lúcia, Anastácia Maria Gomes, Leonina Alves, José Mariano de França, Roseli de França, Dalila Borges, José Machado dos Santos, Carlos Roberto Gomes,
Ari Jacinto, Maria Laura Gomes. No dia 2/6/1968, por ordem do pastor José Pimentel, o presbítero Francisco passou a direção do Jardim Paraíso para o irmão Minervino Santos, sendo a igreja já com 25 membros. A primeira escola dominical aconteceu no dia 9/6/1968. A primeira Santa Ceia foi realizada no dia 17/6/1968, ministrada pelo presbítero do setor 7, Francisco Venâncio, e participaram 21 membros. Nesse dia, a irmã Guilhermina foi batizada com o Espírito Santo. No tempo do presbítero Minervino, a obra prosperou e foi preciso aumentar o templo de 48 metros para 84, e as janelas de madeiras foram substituídas por vitrôs. O seu ministério foi fundamentado na disciplina, orações pela madrugada e visitação semanal dos irmãos. Era muito querido e respeitado no curto prazo de tempo de 3 anos. Foram pagas todas as prestações do terreno e da igreja. Adquiriu-se nesse tempo uma aparelhagem de som e 2 cornetas para os cultos ao ar livre, e assim prosseguia a obra de Deus com milagres e conversões. Com a união dos irmãos do Tingui, foram abertos vários pontos de pregação, dos quais hoje são as igrejas do Campo Pequeno, Jardim Curitibano, Roça Grande e Jardim Osasco. Com a saída do presbítero Minervino, assumiu como seu sucessor o irmão João Soares, que tinha como seu auxiliar o irmão José Santos. De 1972 a 1975, assume a figura sempre forte e alentadora do presbítero e pastor João Carneiro, um homem de muita oração e muito querido por todos, como dirigente do setor Boa Vista, do qual o Jardim Paraíso fazia parte. Em meados de 1972 em diante, assumiram a congregação do Jardim Paraíso o irmão Mário Santos, conhecido carinhosamente como Marinho, o irmão Marcelino Walter de Machado, que antes dirigia o ponto de pregação do Roça Grande. José Inácio assumiu a congregação em 1973. Um tempo depois, assume a direção o irmão Ildefonso Alves de Carvalho e José Inácio como vice. Nesse tempo, foram construídos os muros de alvenaria, substituindo as cercas de balaústres, da época da fundação da igreja. Logo depois, o presbítero Francisco Portes Pereira assume. De 1975 a 1976, o dirigente foi o presbítero Durval Milani, conhecido como Vavá. Seu sucessor é o presbítero José Nunes Pires. De 1977 a 1979, assume a direção Severino de Almeida e tem o irmão Marcelino Walter Machado como vice. Meses depois, em 1979, chega ao Paraíso pastor Silvio Daut do Amaral, que além de dirigente do Jardim Paraíso, era dirigente do setor do Boa Vista, com várias congregações. Em 27 de fevereiro de 1983, Silvio Daut passa a chave da congregação para Manuel Ferreira de Almeida, que ficou como dirigente até junho de 1986. José Silveira Franco era o segundo dirigente da congregação. Nesse tempo, foi criado o conjunto Paz e Esperança,
tendo como maestrina a irmã Natalina de Jesus Rosa. Com a saída de Manuel, Silvio Daute do Amaral, que era o distrital do Boa Vista, assume Jardim Paraíso interinamente até a posse de Carlos José do Nascimento e a irmã Aparecida Nascimento, que assumiram Jardim Paraíso de 30 de 11 de 1986 a 8 de janeiro de 1988. O sucessor foi Severino Rosa, que dirigiu a igreja até 10 de agosto de 1988. Severino manteve o trabalho estável, José Silveira Franco era seu suplente e também dirigente da mocidade. Com a saída de Severino Rosa, José Silveira Franco assume a congregação de Jardim Paraíso pela primeira vez, em 10 de agosto de 1988. Foi um tempo de muitas bênçãos do Senhor, por 3 anos e 2 meses. No ano de 1989, 107 pessoas aceitaram a Jesus e 24 candidatos desceram às águas do batismo, em um único mês. José Silveira Franco deixou a direção em 11 de novembro de 1991. Presbítero Arvi Antônio Rodrigues assume o distrito em 11 de 11 de 1991, tendo o irmão Bento de Vonzir como dirigente no Jardim Paraíso, Jovito Inácio no Granada e Vitor Pedroso no Jardim Rocio. Bento de Vonzir, que ficou na direção por 1 ano e 6 meses, se muda para o Rio Grande do Sul, sua terra natal, e Jovito Inácio, vindo do Granada, assume seu lugar em 18 de dezembro de 1992. Em 26 de junho de 1993, com a saída de Jovito para assumir o Jardim Granada, o dirigente de Jardim Paraíso passa a ser o presbítero José Nunes de Souza. Finalmente, em 9 de janeiro de 1994, é lançada a pedra fundamental para a construção do novo templo, conforme tratado em uma reunião realizada no dia 14 de dezembro de 1993. Houve um culto solene com a presença do pastor Raimundo Augusto da Silva, representando o pastor Pimentel. Nesse período, a igreja passa a fazer cultos no prédio da esquina, que foi alugado temporariamente. Em 20 de novembro de 1994, o pastor Antônio dos Santos Amorim assume a direção do distrito, de fevereiro de 95 a fevereiro de 96. O pastor Amorim dirigiu o Jardim Paraíso por 4 anos e 6 meses. Os que mais se destacaram na construção do Templo Novo foram Adjair de Matos Leal, Nelson de Matos Leal, Francisco dos Santos Ferreira, Pedro dos Santos Ferreira, Lercy Armstrong, que colocou as pedras de mármore na fachada do templo, irmão Rodolfo Machado, marido da irmã, Quinzino, Dayan e Marcos, os irmãos Ari Coelho de Moraes, Vitorino Henrique Rosa, José Nicolau da Silva, Jorge Agostinho da Silva, Luiz Neri, José Teles, Alexandre, Carlos, Oséias, Gijo, Dalgimário, Chico, Vanderlei, Davi, Marcos Roberto dos Santos, Adeildo, entre outros irmãos, sempre ajudavam nas escalas dos serviços e muitos outros irmãos ajudavam construindo em dinheiro e ajudando na obra.
O pastor Amorim e sua esposa Aparecida, que chamavam carinhosamente de Cidinha, acompanharam toda a obra, fazendo almoço e café para os trabalhadores. Muitas irmãs também faziam lanches e traziam, ajudando assim a irmã Cidinha, entre elas, irmã Marvina e irmã Dora. Em 1996, é inaugurada a subcongregação do Jardim Califórnia. Pastor Amorim deixa o Jardim Paraíso para assumir o campo de Ortigueira em 29 de maio de 1999. O presbítero Assir Francisco da Silva assume o distrito em 29 de maio de 1999, tendo como seu auxiliar Juscelito Jânio Veloso, até novembro de 2000. Em seguida, assume como segundo dirigente o presbítero Adeir José Moreira. Os trabalhos continuaram estáveis. Em 15 de dezembro de 2000, assume a congregação o presbítero Júlio Antônio Filismino. Ele deixou a congregação em 27 de janeiro de 2002. José Silveira Franco assume Jardim Paraíso pela segunda vez, em 27 de janeiro de 2002. Nesse tempo, aconteceu o término de toda a construção, novos muros e calçadas, galeria, acabamento final da secretaria e tesouraria, gesso no teto e na escada, pinturas, púlpito novo, cortina e grades de metalão. No dia 14 de dezembro de 2003, às 14 horas, ocorreu a inauguração oficial do novo templo. Em 28 de maio de 2005, assume o evangelista Pedro Marcelino Moreira, conhecido como Pedrinho, e sua esposa Claudete Moreira. Foi o pastor que ficou mais tempo na igreja como dirigente, 5 anos e 2 meses. Em 5 de 8 de 2010, José Silveira Franco volta a dirigir Jardim Paraíso, sendo agora a sua terceira vez. Em 9 de julho de 2011, assume Jardim Paraíso o pastor Antônio Gonçalves de Assis, juntamente com a sua esposa Odineia. Em 8 de outubro de 2014, assume a direção da igreja o evangelista Fábio Augusto Bittencourt, juntamente com a sua esposa Adriane Bittencourt, vindos da congregação de Planta Califórnia, onde foi dirigente por quase 2 anos. Em 2019, Ademar Couto assume a direção da igreja, ficando como dirigente até 2020. Ele e sua família, irmã Élida, Natan e Késia, ajudaram muito na obra, deixando muitas saudades de todos os membros. E desde 2020 até a presente data, pastor Cleverson Padilha e sua família, irmã Geisiane, João, Luiz e Elô, compartilham com a igreja de momentos de muita graça, comunhão e grandes vitórias. Pastor Cleverson assume a congregação e meses depois vem a pandemia, momento muito difícil de muitas dúvidas, medos e principalmente limitações em realizar atividades e trabalhos na igreja. Momento este onde todas as igrejas tiveram que se adaptar ao novo normal e até hoje ainda muitos cuidados precisam ser tomados. Mas apesar de tudo, podemos hoje dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.